Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Jesus é o maior ícone da história da humanidade. Nenhum outro, seja homem ou mulher, que passou pela face da terra, pôde se comparar ou chegar aos pés de Jesus. Ninguém curou mais do que Jesus. Ninguém transformou mais vidas do que Jesus. Ninguém influenciou mais do que Jesus. E nenhuma palavra é mais poderosa do que a palavra de Jesus. Quem trouxe ela nessa manhã? Quem trouxe ela e pode erguer para cima? Levanta, crente, levanta. Se eu fosse você, eu começava já a adorar. Porque a palavra mais poderosa está nas suas mãos e no seu coração. Quem crê? Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Jefferson Santos, que foi canal de Deus para estarmos aqui, nos hospedou em sua casa. Só Deus para recompensá-lo. É um homem de Deus que eu tive o prazer de conhecer e estou tendo o prazer de ter a experiência de estar com ele. Pastor Jefferson Santos. Honrar também meu pastor presidente Emanuel Júnior, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Campo de Birigui, onde congrego, e a sua esposa, irmã Carol. Pastor José Antônio e a irmã Marinete, também são um casal abençoado, de muito respeito, que já moram no meu coração. Pastor Silvio Ferreira, ou Silvio Tornado, estivemos nos Gideões, e ele foi uma bênção de Deus na minha vida para estarmos nos Gideões em Camboriú esse ano. Abriu uma porta para a minha vida, e eu sou muito grato a Deus pela sua vida, meu amigo, não esqueci de ti. Pastor Jefferson Ribeiro, organizador do Avante Missionários, amigo. Pastor Pedro Barbosa, que nos hospedou em sua casa em Botucatu, logo após a mensagem daquela manhã. Ele nos hospedou em sua casa e tivemos a oportunidade de ficar até o fim do congresso. Meus pais, meu pai e minha mãe, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que prolongue os teus dias na face da terra. Os meus líderes, o líder Eliseu, de jovens, e todos aqueles que têm ofertado, que têm ajudado o meu ministério, as irmãs lá de Birigui, que ajudaram o ministério para chegar até aqui. Não foi fácil, irmãos, mas Deus tem a chave de Davi, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Eu tenho certeza que mais pessoas chegaram aqui assim. Queridos, quero convidar os irmãos para se colocar de pé, para lermos o versículo bíblico sem mais delongas. Livro do Gênesis, capítulo de número 49. Versículo de número 10. Glória a Deus. Estou consciente das minhas debilidades e limitações. Eu estou aqui conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que Ele falará conosco. Gênesis 49:10 diz assim: o cetro não se apartará de Judá. Repitam comigo: o cetro não... Mais forte, queridos: o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Parafraseando esse texto bíblico, eu quero convidar os irmãos amados para abrir no mesmo livro, Gênesis 44, aleluias, versículo 33, diz assim: agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, Deus me trouxe aqui para fazer essa pergunta:
o que é a grandeza? O que é ser grande? Redobre sua atenção. O que é a grandeza? Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: o que é a grandeza? O que é ser grande? Pergunte para ele: o que é ser grande? A grandeza para o mundo está atrelada à ostentação, está atrelada aos bens que você tem. Se você tem um carro bom, você é bem visto. Se você tem uma casa grande, as pessoas querem ficar perto de você. Se você tem um bom emprego, se você tem muito dinheiro na sua conta. Mas só que, não digo eu, diz a Bíblia, esse é o jeito que o mundo vê. Só que nós não pensamos como o mundo pensa. Nós não vivemos como o mundo vive. E nós não vemos como o mundo vê. E por causa disso, nós temos uma concepção diferente da grandeza. A igreja de Deus tem uma concepção diferente do que é ser grande. E nesta manhã, Deus vai falar com você, e Ele vai te fazer entender o que é a grandeza aos seus olhos. O que é a grandeza aos olhos de Deus? Meus queridos, eu creio que Deus me deu essa palavra, porque aqui nós estamos em um congresso missionário. E aqui não é somente um lugar em que Deus salva almas perdidas, isso é muito bom. Aqui também não é só um lugar onde nós levantamos recursos para socorrer os missionários, embora isso também seja muito bom. Mas aqui é um lugar onde Deus entrega grandes promessas. Aqui é um lugar onde Deus entrega grandes chamadas. Aqui é um lugar onde você vai receber algo que você nunca recebeu da parte de Deus. É um lugar de grandes promessas. E entraram pessoas aqui com promessas diferenciadas. Entraram pessoas aqui com promessas grandes da parte de Deus. Deus te disse que você vai ser grande, mas antes de você chegar lá, você tem que entender o que é a grandeza para Deus. Em Gênesis 12, Deus promete a um homem: eu engrandecerei o teu nome. E o nome desse homem era Abraão. Sendo assim, irmãos, eu consigo observar que a grandeza, ela é um atributo que Deus dá para aqueles que Ele chama. E às vezes você pode estar falando assim comigo: pregador, às vezes você entrou aqui e você está ouvindo isso e pensando: pregador, essa mensagem então não é para mim, porque eu não sou conhecido na minha cidade, ninguém me dá a oportunidade, eu sou pobre, eu moro na vila do sovaco sujo, eu não tenho amigos importantes, eu não tenho pais, eu não tenho parentes ricos. Pois é com você mesmo que é essa mensagem nessa manhã, porque eu quero te dizer uma coisa: você pode se achar pequeno, você pode ter entrado aqui, ou pode estar olhando pela televisão, pelo DVD, ou pelo celular, pela internet, você pode estar se achando pequeno, você pode às vezes ver as circunstâncias ao seu redor e talvez não haveria possibilidade da promessa se cumprir. Às vezes você até tem promessa, mas olhando para as circunstâncias é impossível. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que Deus vai engrandecer o teu nome. Só quem está recebendo isso pode levantar a mão, já comece a adorar. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai fazer você crescer. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está liberando um crescimento sobre a tua vida. Você pode ser pequeno hoje, mas ai daquele que se levantar contra ti, porque só Deus conhece o teu amanhã. Gideões é lugar de crescimento. Eu quero dizer uma coisa aqui, abrindo um parênteses. A palavra de Deus diz assim: se tivesse me ultrajado um amigo, mas eras tu. Se tivesse me ultrajado um inimigo, mas eras tu, meu companheiro, meu amigo. O que isso significa? Jesus escolheu 12 apóstolos, mas dos 12 Ele mesmo falou: fui eu que vos escolhi, mas dentre os 12 um é um diabo. Redobre sua atenção. Gideões é celeiro de pregadores no Brasil e para o mundo. Gideões
é celeiro de missionários para o Brasil e para o mundo. Só que dentre os verdadeiros também tem os falsos. Porque os escândalos não acontecem por causa dos verdadeiros, acontecem por causa dos falsos. Só que eu quero dizer uma coisa, assim diz o Senhor: a máscara dos falsos vai cair. Pode ter gente brincando em cima do altar, mas a máscara vai cair. Deus vai abater artista, Deus vai abater gente que quer ganhar dinheiro em cima da obra de Deus. Deus vai abater pessoas que estão se fingindo de pregadores, de missionários, para poder aparecer. Deus vai arrancar a máscara de muita gente, mas os pequenos que ninguém vê, que ninguém olha, que ninguém dá nada, Deus vai levantar. Deus vai levantar. Deus vai levantar. Deus vai levantar. Essa é a promessa de Deus para os últimos dias. Aquele que se acha grande, trata de descer, porque quem é pequeno, Deus vai colocar em cima. Deus vai colocar em cima. Deus vai colocar em cima. Quem acredita pode levantar a mão para cima nessa manhã? Levante a mão para cima comigo que eu vou profetizar. Levante a mão que eu vou profetizar. Talvez até agora você está na fila, mas Deus está dizendo: a tua oportunidade acabou de chegar. Está vindo para você. Está vindo para você. Está vindo para você. Remandar a barraia. O diabo não para o teu crescimento. O diabo não para o teu ministério. O diabo não para. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Glorifica, pregador. Glorifica, não é só na hora da sua mensagem não. Os companheiros que vão pregar aqui também estão sentindo a presença de Deus. Glorifica ele. Nós temos que entender que não é o homem que levanta, é Deus. Nós temos que entender isso. Eu quero dizer uma coisa. Observe que nós estamos falando sobre grandeza. E os dois textos que nós lemos aqui têm uma coisa em comum. Eles falam sobre Judá. E por que para falar de grandeza nesse contexto, nós temos que citar o nome dele? Porque ele recebeu uma das maiores promessas da Bíblia. Um dos textos que nós acabamos de ler diz: o cetro não se apartará de Judá, e nem o legislador dos seus descendentes. Sabe o que isso quer dizer? Essa profecia aponta para o Messias. Então Judá, ele recebeu da boca de Jacó. Deus usou Jacó para dizer para Judá: ó Judá, dos seus descendentes virá o Salvador da humanidade. Olha a promessa que Judá vai receber de Deus aqui. Olha a promessa que Deus está colocando sobre ele. Mas a minha pergunta é: por que Judá? O que Deus viu em Judá para entregar uma promessa tão grande para ele? Para nós podermos entender isso, nós temos que viajar no tempo e entrar na história dele. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. Judá, ele nasce numa família normal e cresce como qualquer outra pessoa. No tempo de Judá não tinha as facilidades que nós temos hoje. No tempo de Judá não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E Judá, ele nasce de forma normal, em uma família normal. Mas nós olhamos para a história dele, nós vamos entender e nós vamos ver que Judá, ele passa por alguns traumas na sua vida. Ele está lá quando José é vendido pelos seus irmãos. Ele é um deles. E existe uma discussão entre os teólogos a respeito das intenções de Judá. Porque alguns dizem que Judá deu a ideia de vender José por causa da misericórdia, porque ele não queria ter o sangue do seu irmão sobre os seus ombros, sobre as suas mãos. Mas alguns teólogos vão dizer que Judá, ele vendeu José, ele deu a ideia de vender José por causa da avareza, para ganhar dinheiro. Então existem discussões teológicas a respeito do porquê.
Só que uma coisa eu sei, isso foi um trauma para ele. Seu irmão é vendido, isso traumatiza a sua vida. Logo depois, Judá vai para uma terra distante, longe do seu pai e da sua família, com seus 3 filhos e sua esposa. Lá naquela terra morrem e Onã, seus 2 filhos primogênitos. Morre, Onã fica o filho primogênito. Onã morre também, e detalhe, a Bíblia diz que foi Deus que os matou. Agora eu penso comigo, quem tem filho sabe o que é perder um filho. Quem já pegou na alça de um caixão sabe o que é carregar um caixão de um filho, sabe o que é enterrar um filho. Mas quem não sabe o que é ter um filho, até um cachorrinho de estimação você se apega. Até um cachorro de estimação você se apega. Quem aqui já não teve aquele cachorro de estimação que cuida dele? Quando você pega amor pelo bichinho, se acontecer alguma coisa você fica triste. Meu irmão, Judá perdeu filhos. Ele perde 2 filhos. Logo depois ele perde a sua esposa. Olha o trauma que vai se desenvolver sobre Judá. E aí eu pergunto, como que Judá, cujo nome significa louvor, e nós sabemos que os nomes são profecias para os judeus, tem a ver com a sua vida, como Judá, que seu nome significa louvor, que ele é dedicado a Deus desde o berço, filho de Jacó, como que ele pode passar por isso? E aí eu começo a entender que quem serve a Deus, aquele que Deus escolhe para ser grande, tem que suportar a aflição. Eu quero contar aqui um testemunho rápido. Há um moço na minha cidade, a história é real. Um moço na minha cidade nasceu cego de um olho. A sua infância ele enfrentou um câncer. Ele louva a Deus, levita na casa do Senhor, sempre louvou a Deus, ia de bicicletinha para a igreja, menino humilde, crente, fiel, temente a Deus. Há uns tempos atrás, ele teve uma dor nos olhos dele, e a mãe dele levou ele no médico preocupada, e ele descobriu que a única visão dele, o único olho dele, ele estava com descolamento de retina e catarata. E o descolamento de retina, os irmãos sabem que se demorar demais para poder fazer a cirurgia, a retina afunila e fica em funil e não dá mais para fazer, o quadro fica irreversível. O médico que examina ele encaminha com urgência o papel para o posto de saúde. Quando chega no posto de saúde, o papel fica engavetado no posto de saúde por 2 meses. E a mãe vai atrás do papel e o papel está engavetado. A mãe foi na rádio, a mãe reclamou com algumas autoridades, eles foram fazer mais um exame. E aí o diagnóstico médico que agora é dado é que o descolamento estava em funil, não sendo possível mais a cirurgia. Aí eu pergunto, por quê? Moço crente, temente, fiel a Deus. Eu já fui disciplinado por 3 meses com uma profecia que se cumpriu, por causa que foi para um homem importante da igreja, 3 meses sem pregar, e ainda na reunião de obreiros, o pastor daquela igreja falou no meio de 200 pessoas que eu tinha problemas de cabeça, por entregar uma profecia que se cumpriu. Por quê? Porque aquele que Deus escolhe para ser grande, tem que suportar a aflição. Eu não sei qual é a situação que você deixou na sua cidade. Tenho só mais 2 minutos. Eu não sei qual é a situação que você deixou na sua cidade. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus está falando com você. Deus ele tem promessas na sua vida, mas primeiro você tem que suportar a aflição. Assim como aquele moço suportou a notícia de que ele estava perdendo a visão do último olho dele, e ele fiel, servindo a Deus,
Deus, e às vezes alguém olha para você e fala: ah, mas você é crente, ah, mas você serve a Deus, ah, mas você é isso, você é aquilo, e vê você passando por essa situação. Mas eu quero dizer uma coisa: isso é só um processo do crescimento que Deus está colocando sobre você. Essa adversidade é apenas um processo do crescimento. Sabe por quê? Em Jeremias 18 Deus diz: Jeremias, desce a casa do oleiro. Eu quero dizer uma coisa: sabe por que isso está acontecendo? Porque você é vaso. Porque você é vaso, e na hora de ser moldado é assim mesmo. A gente é humilhado, a gente é pisado, a gente passa por afronta, mas na hora que o vaso está pronto, aí Deus começa a encher, aí Deus começa a encher, aí Deus começa a encher, aí Deus começa a encher. Levante, coloque sobre os seus pés. Pai, te decaias. Assim diz o Senhor: eis que estou eu levantando profetas e vasos aqui neste lugar, e o nome de muitas pessoas aqui vai passar por ventos e tempestades. Porém, assim digo eu aos meus filhos: perseverem no meio da aflição, porque o caminho que está sendo aberto aqui, eu, o Senhor, vou prosperar. Assim diz o Senhor para a igreja. Quem acredita, bate palma para Jesus nessa manhã. Glória a Jesus.